Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de compartilhar com os amigos um texto bíblico que se encontra no no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 9, que diz assim: Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada comete adultério. Pois bem, através desse texto eu gostaria de falar a respeito de um tema bastante polêmico, né? E que inclusive algumas pessoas entendem um pouco deturpado este texto, né? Porque assim, esse texto, Jesus está falando ali com os fariseus, né? Falando com pessoas que são judeus e que seguem a lei mosaica, né? Mas algumas pessoas, elas pegam esse texto e querem aplicar literalmente ele no nosso contexto, no contexto de hoje aqui. E que é um erro, né? Porque a circunstância da qual ocorreu essa conversa aqui de Jesus com os fariseus, isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás, dentro de uma cultura de um povo totalmente diferente aqui, não só dos brasileiros, mas eu posso dizer do povo gentílico, povo que não é judeu, que não está debaixo das leis mosaicas. Então, muita gente quer aplicar esse texto nos nossos dias e, inclusive, para tentar justificar algumas coisas que são feitas dentro do matrimônio muito parecidas com o que acontecia naquela época, pelo qual, então, os fariseus aqui indagaram a Jesus, né? É lícito repudiar, né, a mulher, a esposa, o marido repudiar a esposa? Claro que não. Não é, e foi isso que Jesus diz. Mas aí disseram: mas por que então que Moisés, né, autorizou a que o marido pudesse repudiar e dar carta de divórcio às vossas esposas? Então Jesus responde e disse: olha, no princípio não foi assim, né? Deus criou homem e mulher, né? E instituiu, né, o casamento, né? E seria algo indissolúvel que somente Deus poderia separar. O homem não poderia separar essa união. Os dois seriam como se fosse uma só carne, né?
mas pela dureza do coração do homem, esse homem, dentro do contexto judaico, né, que a mulher em Israel, na época de Jesus, entre os judeus, ela era considerada apenas como um objeto pertencente ao marido. Sua palavra, a palavra da mulher, nesta época, ela não tinha nenhum valor, né? Ela era obrigada a ser fiel ao marido, mas o marido não tinha os mesmos deveres matrimoniais. A mulher não podia se desligar do marido por iniciativa própria. Legalmente, a mulher judia estava sujeita a todo tipo de punição civil e penal, até mesmo a pena capital. E nesta época, mesmo a mulher não sendo infiel ao marido, mas se o marido fosse dominado pelo espírito de ciúme, ele poderia levá-la diante do sacerdote e fazer a oferta do ciúme, previsto na lei mosaica, conforme Números capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 31. Onde sem nenhum testemunho ou flagrante era realizada esta oferta ritual, onde ela ficaria para sempre marcada e amaldiçoada diante da sociedade judaica. Então, a sociedade da época, a sociedade judaica da época, era uma sociedade machista, extremamente machista, e onde existiam leis, né? Dava legalidade ao marido praticamente escravizar suas esposas. Nós podemos, por exemplo, verificar isso lá no episódio onde a mulher é pega em adultério e ali as pessoas, né, queriam aplicar a pena capital, apedrejá-la até a morte, né? E foi quando ali Jesus surgiu, né, e intercedeu ali por ela, né, perguntando para eles ali e dizendo, quem não tiver pecado que atire então a primeira pedra, né? Então veja só, né, como é as coisas, né? Como era feito o julgamento. Agora preste atenção, se houve um adultério, e o adúltero, o homem, cadê o homem nessa história? Ele não estava, né? Para vocês verem como era a situação da mulher, né? Ou seja, existia uma lei que punia o adultério, mas era só a mulher que era punida. O homem, né? Então é isso, né? Em termos, né, entendíveis, era isso que Jesus... Era dentro desse contexto que Jesus estava falando. Olha, foi pela dureza do vosso coração. Sabe o que era que os maridos, né, na cultura judaica eles faziam nessa época? Eles simplesmente repudiavam suas esposas por qualquer motivo. Ela não tinha valor para ele. Ela era um objeto que pertencia a ele. Então, por qualquer motivo, ele repudiava. Agora entenda uma coisa, repudiar, né, não é a mesma coisa que se divorciar, preste bem atenção. Repudiar significa abandono, abandonar. Então o que era que estava acontecendo? Os maridos simplesmente abandonavam suas esposas e iam se relacionar com outras, né? E elas ficavam impedidas de ter um outro relacionamento porque elas continuavam legalmente casadas, assim como o marido também continuava casado, mas ele arrumava outra, né? Ela não, ela era proibida, né? E ficava ali marcada na sociedade, né? E se ela se relacionasse com uma outra pessoa, pelo fato dela continuar casada, ela estava cometendo adultério. E quem se relacionasse com ela também estava cometendo adultério porque ela era casada.
ela apenas tinha sido repudiada, ela tinha sido abandonada. Então Moisés, ele autorizou que o marido, quando repudiasse a sua esposa, ele desse uma carta de divórcio. Porque através dessa carta de divórcio, legalmente ela poderia ali casar de novo, assim como ele também. Ela poderia se relacionar com outra pessoa, com outro homem, casar e não estaria cometendo, né, nenhum crime contra a lei mosaica, principalmente o adultério. Então, é isso que Jesus estava falando. E interessante que muita gente quer aplicar, né, esse texto e o contexto do texto daquela época na atualidade. Às vezes tem irmãos com relacionamentos difíceis, né, que abusam de suas esposas, ou as esposas que são infiéis, né, para seus maridos, e vice-versa. São várias formas. Eu poderia aqui dar vários exemplos. E muitas das vezes o pastor, né, por querer o bem dessas pessoas, né, eles não querem o mal, eles querem o bem. E muitas das vezes eles aconselham para que eles não se divorciem, eles continuem casados, independente da circunstância da qual eles estão vivendo. Mas, gente, isso é muito errado, isso é muito perigoso, né? Porque quando duas pessoas não entram em acordo, não tem mais como se relacionar, né? As duas pessoas elas têm que entrar em acordo. Se as coisas não estão corretas, né, o casal tem que sentar, né, e tem que conversar e tem que se ajustar e resolver essa questão para que possam viver em paz dentro do seu relacionamento matrimonial. Mas quando um dentro da relação não quer, né, por exemplo, um relacionamento abusivo, já vi muitas vezes o pastor, né, insistir, né, para que o casal continue junto, mesmo vivendo um relacionamento abusivo, né? Às vezes o marido bate na esposa, maltrata a esposa, tem outros relacionamentos fora, né? E ela, muitas das vezes, por ser inteiramente dependente desse marido, ter os filhos ali, né? Ela não tem um emprego, ela é apenas uma dona de casa e ela fica refém da situação, né? Vive humilhada, maltratada, escravizada pelo marido e muitas das vezes são aconselhadas a permanecer nessa situação porque o casamento é indissolúvel. Mas, gente, pelo amor de Deus, o casamento é um contrato, né? É um contrato onde Deus e ambas as partes dessa relação, o marido e a mulher, eles têm que entrar num acordo mútuo e devem cumprir com as exigências deste acordo, né? Principalmente em se respeitar, em se amar, viverem uma vida conjugal, viverem como diz, como principia os valores do casamento, né? Os dois se tornarem verdadeiramente, na prática, uma só pessoa, né? Um cuidando do outro e se completando. Naquilo que falta um, o outro completar e vice-versa. A vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel, que a relação conjugal ela seja indissolúvel, que só haja separação através da morte. Mas, infelizmente, né, pela dureza do coração do homem, quando eu falo homem, quando a Bíblia fala homem, ele se refere à pessoa, né, tanto o homem como a mulher. Então, muitas das vezes, pela dureza do coração de um, não tem como essa relação, né, permanecer. E aí é onde entra, né,
essa questão aí de carta de divórcio, né? O certo é legalizar a separação, se divorciar. Se não tem como viver em paz, né, dentro da relação, se é uma relação conflituosa, onde a gente tem visto aí resultados, né, muito tristes, onde muitas das vezes o marido acaba matando a esposa, ou os filhos se rebelam por ter ali um lar conflituoso, né, e os filhos crescem vendo aquela situação, muitas das vezes o pai maltratando a mãe, ou a mãe de alguma forma maltratando o pai, e os filhos crescem vendo aquela situação e se rebelam, e isso vai refletir lá na sociedade, né? Lares destruídos, né? Então, isso é muito complicado e não tem como manter uma relação, né, onde uma pessoa, um dos lados, ela não quer cumprir com o acordo do casamento, com o acordo matrimonial, né, conjugal. Então fica aqui essa reflexão. Se você tem uma relação conflituosa, você marido, você esposa, sentem. Se vocês são casados, né, essa relação é a três, porque é entre vocês dois e Deus, porque Deus é a testemunha principal, né, deste acordo, desta aliança. Por isso que esta aliança deve ser inquebrável, inseparável, deve ser um elo ali onde une vocês, né? Então, sentem, conversem, né? Reatam o acordo que vocês fizeram perante Deus e vivam em paz. Mas se não tem condição, se vocês vivem se arrastando, né, nessa circunstância, um casamento conflituoso, onde uma hora ou outra pode acontecer uma coisa grave entre vocês, como a gente tem visto aí vários casos. Gente, infelizmente, não dá para viver assim. Porque isso é a dureza do coração de um de vocês. Muitas das vezes é apenas de um dos casais, né? Porque se um não quer, dois, não tem como os dois viverem em paz, né? Viverem de acordo com os princípios do casamento, né? Então, felizmente, o jeito é se divorciar, né? Infelizmente. Mas se você está vivendo uma circunstância dessa, se conserte. Se conserte primeiramente diante de Deus. Peça perdão para Deus. Peça para Deus libertar de qualquer coisa que esteja fazendo você levar essa relação conflituosa. Se conserte primeiramente com Deus e depois se conserte com sua esposa, com seus filhos, com seu esposo, com seus filhos. E deixe Deus reinar, voltar a reinar entre vocês, entre a família de vocês, entre o lar de vocês, e abençoar, continuar abençoando, porque Deus abençoa grandemente a família que vive dentro dos preceitos, dos ensinamentos dele. Tá bom, meu amigo, minha amiga? Que Deus, né, vos abençoe graciosamente, grandiosamente, e que Ele encontre uma porta aberta no coração de cada um de vocês,
para que Ele possa entrar, reinar e estabelecer a paz e o amor na vida relacional, conjugal e familiar de vocês. Amém? Que Deus vos abençoe hoje e sempre.